Bom, vou começar aqui a gravação, mostrar a resolução da nossa prova que aconteceu semana passada. E aí, quem quiser que estiver entrando depois pode fazer qualquer pergunta. Mas, no geral, foi uma prova bem dentro do esperado, né? A gente fez os aulões, a gente fez tratando sobre a regra da cadeia, e não foi diferente aqui. Tivemos uma questão de regra da cadeia. A gente também estudou a regra de L'Hopital, que aparece aqui no item D. Posteriormente, na segunda questão, a gente teve uma questão de derivação implícita e aplicação na regra na equação da reta tangente e da reta normal, né, também bem padrão. Né? E por fim, a gente teve uma questão aqui de reta tangente, né, que não teve muito mistério, porém ficava um pouco feia aí, né, a expressão ficava um pouco assustadora, mas também se você soubesse usar a regra da cadeia era tranquilo. Tá? Então não estava uma prova difícil, né, só uma prova um pouco feia, né, um pouco assustadora, mas fazendo as questões aqui vai se desenrolando. Tá? Para poder fazer essa primeira questão, a gente precisa lembrar a regra da cadeia para funções tangente e cossecante. E isso no nosso aulão a gente comentou, né? Eu dei essa tabelinha aqui, né? Que é uma tabela padrão de regra da cadeia. E dela eu só vou precisar saber, né, a derivada da tangente de U e a derivada da cossecante de U, né? A gente aprendeu que a derivada da tangente de U era secante quadrado de U vezes a derivada de U. E a derivada da cossecante de U era menos a cossecante de U vezes a cotangente de U vezes U', né? Então, usando isso aí, né, eu vou dar uma copiadinha nisso aqui para a gente poder consultar, mas não era nada de outro mundo não, tá bom? Então, eu vou deixar essas informações aqui, né? Lembre-se que eu comentei isso em aula, né, que a gente podia usar esse material para consulta, tá? E se a gente tem isso, a gente tem uma segurança aí para poder resolver as questões propostas, tá bom? Na questão 1, letra A, eu queria derivar a função f, né? Então, para derivar a tangente desse quociente, eu vou estar usando essa regrinha, e aí fica bem fácil, tá bom? Nota que nesse problema, a função u de x, né, que está dentro da tangente, é o quociente 4x menos x² sobre x menos 1. Portanto, quando eu for fazer a derivada, vai ficar secante ao quadrado dessa expressão vezes a derivada do que está dentro. E aí, quando eu for derivar a expressão que está dentro, eu vou usar a regra do quociente. Portanto, a gente deriva o numerador, que é 4 menos 2x, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 1. Tá? Portanto, nem precisava escrever isso aqui. Tá bom? E depois a gente divide isso pelo denominador ao quadrado, né? Então, a gente faz aqui o denominador ao quadrado. Deixa eu botar aqui embaixo. A gente bota aqui embaixo o denominador ao quadrado. Pronto, ó, no item A era só fazer isso. Não tem nem a necessidade de você desenvolver. Tá? Isso aqui já conta como uma resposta, né? Como a gente viu, fica secante quadrado de U vezes a derivada de U. No item B, para derivar essa expressão g de x, a derivada da constante é zero, como a gente bem aprendeu, e ao derivar a cossecante, eu vou estar usando essa formulazinha daqui, né? Essa de baixo. Então, ficamos com g' de x igual a zero, menos a derivada da cossecante. Só que quando eu derivo o cossecante, tem um sinal negativo dessa derivada, tá? Então, menos com menos vai dar mais. Você vai ter mais a cossecante. Aqui na anotação que eu usei foi o CSC, mas dá no mesmo, você pode botar cossec. Então, fica cossecante de 3x mais π sobre 4, vezes cotangente de 3x mais π sobre 4, vezes a derivada do que está dentro, né? E quando eu derivar o que está dentro, vai dar 3. Tá? Então, perceba que eu usei também essa notação, tá bom? Então, até aqui, tranquilo, né? É só você aplicar as regras de derivação, não precisa simplificar. É claro que aqui eu não precisaria escrever esse zero, né? E, se possível, eu colocaria esse 3 na frente, só para ficar uma coisa mais organizada, né? Mas, assim, é só questão de gosto mesmo, tá? Não é obrigação da gente, não, tá? Então, você poderia pegar isso aqui tudinho e botar um 3 na frente. Ficaria um pouco mais elegante, né? Mas não é nada que a gente vai se preocupar muito. No item C, ele pede simplesmente para calcular os limites de f e de g. Aqui,
tomar cuidado, né, para não pegar as derivadas, tá? Ele pediu para calcular os limites das funções originais. Então, para calcular o limite quando x tende a zero na função f, basta você fazer o limite quando x tende a zero na função tangente de 4x menos x quadrado sobre x menos 1. Dá um pouquinho de medo, né? Porque é uma função feia, mas se você perceber, não tem determinação, né? Quando x tende a zero, o argumento aqui vai ficar 0 sobre menos 1, tá? Claro, a gente sabe disso porque a função tangente é uma função contínua para esse ponto nessa função, então é só você aplicar diretamente, né? E quando você aplica diretamente, aqui vai dar tangente de 0 menos 0 sobre 0 menos 1. Fazendo a continha aqui, você vai ter tangente de 0 sobre menos 1. 0 sobre menos 1 dá 0. Tangente de 0, para quem não lembra, é 0, tá bom? Essa é a resposta do limite da função f. Já no caso do limite da função g, você vai fazer o mesmo processo, tá bom? Então aqui você vai fazer o limite da função g, vai ficar o limite quando x tende a 0 da função raiz de 2 menos cossecante de 3x mais π sobre 4. Mais uma vez aqui não tem nenhum problema, tá? A função aqui ela está bem definida quando x é zero, porque quando x tende a zero vai ficar raiz de 2 menos a cossecante de π sobre 4. Aí se você não lembra como é que calcula isso, né? Talvez essa seja a parte que a maioria dos alunos teve dificuldade. Eu recomendo que você lembre que a cossecante de π sobre 4, por definição, é o inverso do seno de π sobre 4. Tá? A gente aprende que a cossecante é a função, né, que representa o inverso do seno. Tá? E seno de π sobre 4 é o seno de 45, né, que se você lembra bem, é raiz de 2 sobre 2. Aí simplificando aqui você vai ter 2 sobre raiz de 2, e simplificando mais uma vez isso aqui dá raiz de 2, tá bom? Então, como esse valor da cossecante é raiz de 2, então essa diferença aqui vai ser raiz de 2 menos raiz de 2, e isso a gente sabe que dá zero também, tá bom? Tô tranquilo, né? Não tem problema nenhum, dá zero, tá? O problema seria se fosse de 0 sobre 0, tá? Aqui não tem problema nenhum, acabou a questão, era basicamente resolver esses limites. No item D, ele pedia agora, né, para calcular o limite da divisão de f por g. Tá? Aí, naturalmente, como f e g tendem a zero, o limite da divisão vai dar 0 sobre 0. E aí é que temos um problema, né? É um limite indeterminado, tá bom? Então, no item D, o limite, quando x tende a zero, de f sobre g, de acordo com as respostas obtidas no item anterior, vai dar 0 sobre 0, que é indeterminado. Tá? Isso aqui é uma indeterminação. E se é uma indeterminação, né, a gente vai procurar fugir dessa indeterminação usando a famosa regra de L'Hopital, tá? E aí a questão toda se conecta, né? Aí você vê por que você fez as derivadas aqui em cima, né? Então a questão, ela vai usar essas informações dos itens A e B, tá? Então você avisa aqui, ó, pela regra de L'Hopital, você indica ao professor que você está usando essa regra, né? Lembrando que eu só posso usar a regra de L'Hopital se eu tiver um quociente indeterminado de funções diferenciáveis, e de fato, como f e g são diferenciáveis e esse limite dá 0 sobre 0, eu posso usar a regra de L'Hopital, que diz que o limite dessa divisão é igual ao limite do quociente das derivadas. E o quociente das derivadas eu consigo montar porque eu já tenho essas derivadas, né? Só vai ficar uma expressão um pouco assustadora, né? Porque se você colocar aqui, ó, f' a gente fez no item A, essa coisa gigante aqui, ó. Então você vai pegar, no numerador vai ser toda essa expressão. Vou tentar dar uma reduzida aqui para caber. Bom, aí se você fez com caneta e papel, meus pêsames, né? Então você coloca isso aqui, você escreve lá bonitinho, fica grande, dá um pouco de medo, né? Mas você vai perceber que não tem problema nenhum. Você vai perceber aqui que é só para assustar mesmo, tá bom? Mas no fim das contas, isso aqui não é mais indeterminado, porque quando você aplica o limite, se você aplicar aqui quando x tende a zero, vai ficar secante ao quadrado de 0 sobre menos 1, tá? Verifica aí com calma. É claro que aqui eu já sei que dá zero, tá? Eu poderia já escrever isso.
Então vamos botar assim, né, para adiantar um pouco. Então ficaria secante ao quadrado de 0 vezes isso aqui tudinho. Quando x é 0, vai ficar assim, ó. Aí tu escreve, vai ficar 4 vezes menos 1. A palavra-chave aqui é paciência, tá bom? Então você vai colocar x igual a 0 no lugar do x aqui, ó. Você vai jogando aqui os valores, tá? É claro que com um pouco de prática você consegue fazer isso fácil. Aqui ficaria 4 vezes menos 1, menos 0 dividido por menos 1 ao quadrado, tá bom? Então fica assim, ó. Já vai ficando um pouco menor. Só que embaixo vai ficar o quê? Vai ficar 3 cossecante de π sobre 4, que a gente já sabe quanto vale, né? A gente fez esse cálculo no item C, isso aqui dá raiz de 2, tá? Vezes a cotangente de π sobre 4. Aí você vai ter que dar uma pausa e lembrar quanto é que é essa cotangente, tá bom? Isso aí é aquilo, né? Você tem que saber fazer os cálculozinhos, né? Se você não souber, você pode usar a calculadora, né? Assim, de forma meio escondida, mas você usa, mas não tem nada, nenhuma novidade aqui não, tá bom? Secante ao quadrado de 0, a gente sabe que dá 1. Cossecante de π sobre 4, a gente sabe que é raiz de 2. E cotangente de π sobre 4, se você não lembra, é o inverso da tangente de π sobre 4. Só que tangente de π sobre 4 é 1. Então, 1 sobre 1 vai dar 1. Aí você joga esses valores aqui dentro, vai ficar uma conta fácil, né? Vai ficar 1 vezes menos 4 sobre 1 vai dar menos 4, tá? Esse valor aqui todinho vai dar menos 4. E no denominador você vai ter 3 vezes raiz de 2 vezes 1. Fazendo as continhas vai dar menos 4 sobre 3 raiz de 2. Essa seria a nossa resposta para o limite. E aí acabou a questão. Então, veja que é só uma questão que assusta pelo tamanho, mas na prática, né, é só para assustar mesmo. Você aplica lá, faz as continhas, tudo certo, tá bom? Então, com isso, a gente finalizou aí a questão 1, uma questão que valia 4 pontos, né? O professor foi bem generoso. Porém, se você vacilou aqui nos itens A e B, você provavelmente se ferrou na letra D, né? É uma questão que é importante que você saiba derivar. Na segunda questão aqui bem padrão de derivada implícita, né? A gente aprendeu que quando tem a expressão toda embaralhada assim, a gente deriva implicitamente. E é isso que ele pede no item A. Encontre uma expressão para y' em termos de x e y. Então aqui não tem boquinha, tá? Você vai derivar, né? Você vai derivar essa equação, né, dos dois lados. Então você pega aqui, ó, essa expressãozinha. Você vai derivar dos dois lados. Você deriva do lado esquerdo e do lado direito. Lembrando que no aulão a gente comentou, né, rapidamente, que quando a gente tem questões de derivada implícita, você deriva o x normalmente, e quando derivar o y, você bota o y' multiplicando, tá? Então esse é um bizu que a gente dá para vocês fazerem um pouco mais rápido, né? Claro que tem uma explicação, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Então aqui você vai derivar, nota que você tem derivada de menos 3x à sétima vai ficar menos 21x à sexta, a derivada de 9x vai dar 9, né? Tranquilo. O problema é quando eu chego aqui, ó. Aqui eu tenho uma regra do produto, que eu tenho a multiplicação da função x à quarta com a função y quadrado. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar menos 3 em evidência, tá? Porque a gente aprendeu que quando a gente deriva constante multiplicando função, a gente pode conservar a constante e pode derivar a função. Aí quando eu for derivar essa função, eu boto um parênteses e sigo a regra do produto. A regra do produto diz que eu faço a derivada do primeiro vezes o segundo, mais repete o primeiro e deriva o segundo. Pode fazer assim, ó, bem devagarinho, tá bom? Aí você bota mais. Agora você vai fazer a derivada de 5y à sexta. Aqui você deriva normal, né? Vai dar 30y à quinta. Só que como eu derivei a função de y, eu boto aqui multiplicado por y'. Tá bom? Isso aqui vem da derivada implícita. Do outro lado da equação, a derivada de 8 é zero, tá? A gente sabe que a derivada da constante é zero. Muito bem, agora é só eu refazer essa conta aqui da parte em verde, né? Fazer aqui o que está faltando, e basicamente eu terminei a derivação. Aí depois é só isolar, tá? Então eu vou reescrever aqui, ó, menos 21x à sexta, mais 9, menos 3, e aqui, ó,
derivada de x à quarta é 4x à terceira. O y² eu repito. Cuidado que aqui não é para multiplicar por y' não, tá bom? Porque você não derivou o y, você derivou o x. Agora, nessa outra parte, você vai ter x à quarta vezes 2y, y'. Aí sim eu coloco, tá vendo? Porque eu derivei a função do y, tá? Bom, fiz essa bagunça todinha. Agora vem a parte chata que você tem que isolar, né, o y'. Aí para isso a gente vai manter do lado esquerdo da equação esse termo e esse, né? Claro, lembrando que esse primeiro termo, o menos 3 está multiplicando, né? Pode ser interessante você desenvolver antes. Aí depende muito de você, tá bom? Se você tiver prática, você faz isso de cabeça. Se você não tem muita prática, você tem que fazer tudo aqui, ó. Você faz o chuveirinho, vai dar menos 12x ao cubo y², menos 6x à quarta y, y', tá? Se você não entendeu essa multiplicação, é porque eu sempre boto na ordem, tá? Eu boto primeiro a constante, então menos 3 com 2 dá menos 6. Depois eu boto o x, né, que é o x à quarta. Depois o y, que é o que está aqui. Depois o y'. Tá? Então você vai fazendo aí com calma, para deixar organizado. E aí, por fim, ó, você vai se livrar desse e desse, passando para o lado direito. E esses dois que sobram, eu vou colocar o y' em evidência. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esses que sobram, o y' em evidência vai multiplicar menos 6x à quarta y mais 30y², tá bom? Então, verifica aí, ó, esses dois que eu coloquei, y' em evidência, ficou menos 6x à quarta y mais 30y². Já os que foram para o outro lado, né, esses três aqui, eles vão passar com o sinal trocado. Então, quem está menos vai passar mais, quem está mais vai passar menos. Então, ficamos com 21x à sexta menos 9 mais 12x ao cubo y². Aí, por fim, agora é só isolar o y'. Então, isolando o y', eu vou ter esse cara aqui, dividido por esse do parênteses, né? Eu vi alguns alunos cometerem um erro gravíssimo, e quando eles passam dividindo, eles trocam o sinal embaixo. Não é para trocar, tá? Esse aqui, ele passa dividindo, então não é para trocar sinal, não. A resposta seria isso aqui e acabou, tá bom? Não precisa fazer mais nada, não. Se você quiser manipular, botar em evidência, mas não precisa, tá? No item B, ele pede para você achar a equação da reta tangente no ponto 1, 1. Aí eu quero lembrar com vocês qual é a equação da reta tangente, né? Outro assunto que a gente falou em aula, viu? Então, no nosso aulão a gente comentou tudo isso, tá? Então, vamos lembrar que a equação da reta tangente, a gente aprendeu que a equação da reta tangente, ela é y menos y0 igual a mx menos x0, tá bom? Essa é a equação que a gente usa para fazer a equação da reta tangente, tá? Lembrando que, né, esse m aqui, ele é a derivada calculada no ponto. E claro, x0 e y0 são as coordenadas do ponto, tá bom? Então, x0 e y0 são as coordenadas do ponto. Que foi dado, né? No caso da nossa questão, o ponto dado foi o ponto 1, 1, tá? Uma outra coisa que às vezes os alunos esquecem é que esse y0 aqui também pode ser escrito como sendo f de x0, tá bom? Por causa da questão não dá o y, né? Existem questões que o professor só dá o x0. Aí, para você achar o y, você joga na função e calcula. Mas aqui está tudo ok, eu já tenho um ponto, então é só montar essa equação. Tá? Aí, para montar essa equação, é legal eu ter o coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular ele tem que ser calculado no ponto. Não é para colocar essa expressão toda, não. Tá? É para você fazer o seguinte: ó, você vai calcular primeiro o valor do m, que é a derivada calculada no ponto. Você joga aqui dentro, vai ficar 21 menos 9 mais 12 sobre menos 6 mais 30. Tá? Eu até fiz uma piadinha no aulão, que eu disse que era muito comum o professor botar o ponto 1, 1. Tá? E eu até falei, disse, eu não acho que ele vai colocar, mas geralmente eles colocam o ponto 1, 1. E foi o que aconteceu, tá bom? Então ficou aqui, né, ficou uma conta bem fácil de calcular. Né? 21 menos 9 mais 12 vai dar 24, tá bom? E menos 6 mais 30 dá menos 24. Então aqui você faz uma simplificação, dá menos 1 o resultado do coeficiente angular, tá bom? Aí depois que você tem o coeficiente angular, a equação da reta tangente é bem tranquila de você montar, é só jogar na equação aqui em cima. Então ficamos com y menos 1 igual a menos 1
que multiplica x menos 1. Acabou a questão. Se você quiser, você pode dar uma enfeitada, né? Sei lá, tem aluno que gosta de fazer isso, você teria y menos 1 igual a menos x mais 1, e aí passando esse menos 1 para lá, você encontra a equação definitiva, né? Que é menos x mais 2. Beleza? Pronto. Então, finalizamos aqui o item B, tá? Fiquei muito triste que eu vi alguns alunos que cometeram erro aqui, né? Às vezes a pessoa fica tão focada em fazer detalhadamente essa primeira parte, que é a mais difícil, e ela relaxa quando chega a parte mais fácil e acaba errando o sinal. Então eu vi muita gente achar valores estranhos aqui, né? Muita gente achando, sei lá, 7 sobre 28, ou 7 sobre 52, sei lá, 29 sobre 113, aqueles números bem bizarros assim, porque às vezes acontece da pessoa errar algum sinal, tá bom? Uma dica que eu dou, que é bastante interessante, é você sempre verificar se a reta que você achou passa pelo ponto de tangência, né? Ou seja, é importante que o ponto 1, 1, ele satisfaça a equação da reta que você achou. De fato, né? Quando o x é 1, o y vai dar menos 1 mais 2, que dá 1. Então, de fato, esse ponto satisfaz essa equação. E prova que eu fiz as contas certas, né? Então, se você cometeu algum erro aqui, você vai achar uma equação da reta bem feia, que não vai ser satisfeita por esse ponto. Isso mostra que você estaria errado, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Sempre pegue o ponto e jogue aqui para testar se ele satisfaz a equação. Se ele não satisfizer, você errou alguma coisa. Muito bem. Item C, né? A gente vai fazer agora a equação da reta normal. Também vimos em aula sobre isso, né? A gente aprendeu que a equação da reta normal é bem parecida com a equação da reta tangente, né? Só que muda o coeficiente angular, né? A gente geralmente escrevia, a gente convencionou que o coeficiente angular a gente ia chamar de n. Aí ficava nx menos x0, onde esse n ele é menos 1 sobre o valor do m, se o m for diferente de zero. Tá bom? Essa era a formulazinha que a gente aprendeu. Claro que como o m aqui deu menos 1, né, que é um valor diferente de zero, eu vou poder usar essa fórmula. Tá? Então daí é bem natural achar que o n vai ser menos 1 sobre menos 1. Menos 1 sobre menos 1 vai dar 1. Agora é só montar a equação. Então monta a equação. Acabou-se. Então a equação da reta normal é y menos 1 igual a 1 vezes x menos 1. Aí você simplifica se você quiser. Né? Você vai achar que y menos 1 é igual a x menos 1. Passou esse menos 1 para lá, você vai achar a reta y igual a x. Finalizamos aí mais uma vez. Lembrando que é interessante você testar, né, se essa reta passa pelo ponto. De fato, o ponto 1, 1 satisfaz essa equação, né? Porque se o x for 1, o y vai ser 1. Muito bem. Então, mais uma questão tranquila, tá? Bem dentro do que a gente aprendeu no aulão, sem estresse nenhum, tá bom? Não estava difícil, né? É só a questão de você conseguir gerenciar o seu nervosismo, tá bom? E você tem que ser muito paciente, tá? Porque isso aqui realmente deixa a pessoa um pouco estressada, mas se você fizer tudo devagarinho, vai dar tudo certo, tá bom? Por fim, a última questão, também uma questão de reta tangente. Vejo que o professor ele força bastante esse assunto, né? Ele pega muito no pé nesse tópico, né? Mas aí mesma lógica, tá? Só que aqui eu tenho que saber a regra da cadeia para derivar a função logaritmo, né? E aí pela nossa tabelinha, caso você não lembre, para derivar logaritmo, tá aqui a nossa regra, ó. Então a gente falou bastante sobre isso em aula também, né? Então a gente vai usar essa regrinha aqui, ó. A derivada do logaritmo de u é 1 sobre u vezes a derivada de u. Tá? Foi um dos exemplos que a gente mais falou. Então aqui é só a gente aplicar essa regra, lembrando que u, nesse caso, vai ser todo esse polinômio de grau 6 aqui dentro, tá bom? Então, para o item a derivada da função f vai ser 1 sobre esse polinômio. Veja que ele faz o papel do u no caso, né? Então, 1 sobre u vezes a derivada desse cara. E a derivada desse cara é simples, né? É 6x à quinta menos 24x à terceira. Tá bom? Acabou. Você já fez a derivada. Você não precisa nem simplificar. Claro que se você quiser aqui, você pode deixar tudo junto, né? Então, vou fazer isso para ficar bonito. Isso aqui seria a nossa resposta do item A, tá bom? No item B, ele pede para a gente achar a equação da reta tangente no ponto de abscissa A. E aí eu vi muitos comentários dos alunos reclamando disso aqui, porque ficava feio, porque ficava estranho. Ah, o A, que A é esse?
E teve gente que saiu escolhendo valores para A, né? Eu vi alunos escolher A igual a 2, por exemplo. Não pode fazer isso. Tá? A questão está mandando você fazer uma equação genérica para um ponto cuja coordenada é A, tá bom? A abscissa é A. Então, nota que nesse caso, o ponto que a gente está trabalhando é o ponto A, F de A, tá bom? Esse é o ponto. Lembrando que o ponto ele é composto pela abscissa, que é o valor do x, e a ordenada, que é o valor do y. E essa ordenada não foi dada. Aí você calcula, tá? Aí se você perceber direitinho, f de a vai dar um valor bem feio, né? É só você jogar a dentro da função, então seria esse belíssimo ponto aqui, ó. Foi isso que eu acho que fritou os neurônios da maioria dos alunos que fizeram essa prova, porque de fato isso dá um certo incômodo, mas é como eu falei, isso aqui é um número, então você faz normal, tá? Nós temos as coordenadas do ponto, agora é só montar a equação. A gente viu que a equação da reta tangente, ela é y menos y0 igual a mx menos x0. O x0, nesse caso, vai ser a. O y0 vai ser esse logaritmo todinho, tá bom? Então vai ser esse f de a. E o m é a derivada calculada no ponto. Então, com isso você monta a equação, tá? Aí lembrando que a derivada no ponto não é para colocar isso aqui, tá? É para você calcular isso aqui calculado em a. Então, quando você montar a equação, vai ficar y menos f de a, que é o logaritmo de a sexta menos 6a quarta mais 37, igual ao m, que é a derivada calculada em a, ou seja, o m vai ser essa expressão todinha com o a no lugar do x. Então ficaria aqui, vamos botar direitinho aqui, ó, vai ficar 6a à quinta menos 24a ao cubo sobre a à sexta menos 6a à quarta mais 37. Tá? Isso aqui tudinho é a derivada calculada no ponto. Tá? Eu sei que é feio, mas entenda que isso aqui tudo é um número. É um número feio, mas é um número. Tá? E por fim você multiplica por x menos a. E aí basicamente acabou a questão. Tá bom? Essa é a equação da reta tangente genérica no ponto de abscissa A. Eu já podia parar por aqui. Né? Se você quiser isolar o y, é só passar esse logaritmo para o outro lado, mas não julgo necessário. Você podia parar por aqui e já está de boa. Pronto. E para o item C, ele faz uma pergunta teórica aqui, né, que é uma pergunta bem interessante. Para que valores de a reta no item anterior é horizontal? Ou seja, ele quer saber para que valores de A essa reta vai ser horizontal. E a gente aprendeu que para a reta ser horizontal, a gente precisa que o coeficiente angular seja zero, tá bom? Então, a condição de horizontalidade da nossa reta é que o coeficiente angular dela seja igual a zero. E aí a gente tem uma expressão para o coeficiente angular, né? Essa expressão todinha é o coeficiente angular, tá bom? Então, a gente está querendo dizer que toda essa expressão daqui tem que ser zero. Mais uma vez, você vai ficar com um pouquinho de medo, né, de fazer essa conta, mas não é o fim do mundo, tá bom? Porque numa divisão, para dar zero, eu preciso só que o numerador se anule, né? Então, você vai ter que o numerador tem que ser igual a zero. Daqui, a forma de resolver é você botar em evidência, tá? Então, você vai pegar aqui, nessa expressão do lado esquerdo, você vai notar que 6a ao cubo está em evidência, tá? Perceba isso, né? 6 está em evidência, porque 24 é múltiplo de 6. E o a ao cubo está em evidência também. Então, quando você bota 6a ao cubo em evidência, vai ficar multiplicando a quadrado menos 4. E aí fica fácil, né? A gente aprendeu que num produto, para dar zero, ou a primeira parcela é zero, então eu tenho que 6a ao cubo é igual a zero, ou que a quadrado menos 4 é zero. Aí dessa primeira, a igual a zero é uma solução, e dessa segunda, a gente tem duas soluções que são mais ou menos 2. Então, esses são os valores
que fazem com que a reta seja horizontal. E isso finaliza a nossa prova. Tá? Nota que a questão nem pediu as equações das retas, né? Ele só pediu os valores de A para que a reta seja horizontal. Então, achei os 3 valores. Então, isso já dá a nossa resposta. Tá? Então, o A tem que ser igual a 0, a menos 2 ou a 2. Isso já finaliza a nossa questão. Olha aí, gente. Consegui resolver a prova em cerca de 30 minutos, tá? A prova que não estava difícil. Ela só dava um pouquinho de medo pelo tamanho das questões, né? Por ficarem com expressões um pouco, né? Cheias, né? Por assim dizer, né? De fato, isso aqui dá um certo medo. Mas na prática não tem nada novo em relação ao que a gente trabalhou em aulas, tá? Então, é isso. Vou finalizar aqui a nossa gravação. Espero que vocês tenham um bom resultado aí na prova, né? Boa sorte aí na nota. E valeu, a gente se encontra aí ao longo do período.